A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste neste momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. E hoje nós vamos fazer uma leitura diferente. Os textos que nós vamos ler hoje vai ter muitos números. Então, você gosta de números? Se você gosta de números, nós vamos ler bastantes números hoje, porque nós vamos ler alguns textos no livro de Números, onde a palavra do Senhor registra o número de homens, o número de homens preparados para a batalha, número de homens em cada tribo. Vai ser muitos números que nós vamos ler hoje. Mas antes de lermos o texto de hoje, deixa eu convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo dos seus grupos de WhatsApp nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco neste ano de 2022. Nós estamos... falta duas pessoas para chegarmos a 90 inscritos no canal. Temos 88 já, para a honra e glória do Senhor. Então, eu conto com a sua ajuda, tá bom? Será que a gente consegue bater 90 inscritos ainda essa semana? Se Deus assim quiser, nós conseguimos, amém? Então, vamos à leitura de hoje. Hoje é 5 de fevereiro. Nós estamos começando mais uma semana hoje, sábado, 5 de fevereiro, começando mais uma semana de leitura da Palavra do Senhor. Uma nação sob a lei. Com o tabernáculo agora construído e os sacerdotes prontos para servir em seus altares, os israelitas estão prestes a iniciar uma nova fase na história de sua jovem nação. Eles vão começar a funcionar como uma nação sob relacionamento de aliança, com praticamente todas as ações diárias influenciadas, se não diretamente prescritas pela lei. Durante as próximas 4 décadas, Deus dará a Moisés dezenas de leis, leis que afetam seus deveres religiosos e cerimoniais, leis que regulam a alimentação e a higiene, leis de dedicação e simbolismo religioso, leis civis e leis que afetam os líderes políticos, o exército e o sistema judiciário, leis criminais e ofensas contra a religião, sociedade e moralidade, e várias leis de família e propriedade. As muitas leis dentro do Código de Israel estão registradas em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muitas vezes as mesmas leis são repetidas em diferentes ocasiões e em contextos variados. Às vezes, uma lei será mais expandida ou mais completamente explicada, na expectativa de que os israelitas se tornem menos nômades. Nômade é uma forma de descrever pessoas que moram vagando de um lugar para outro, sem ter um lugar específico de morar. E mais estabelecidos, as leis refletirão apropriadamente as mudanças nas circunstâncias, em um esforço para evitar duplicações desnecessárias e para obter uma visão geral mais compreensível das leis de Israel. Todas as várias leis serão reunidas em um compêndio em um ponto posterior deste volume, no contexto dos eventos a serem realizados. Cerca de 40 anos depois. Portanto, o livro de Levítico, que começa onde o registro do Êxodo termina, será deixado em grande parte para inclusão posterior. Basta dizer neste ponto que, como o nome sugere, Levítico se refere principalmente aos levitas e seus deveres sacerdotais. No entanto, o fato de Levítico também conter tantas leis não é de todo surpreendente em vista de seu tema. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. É o que o Senhor disse ao povo de Israel. Primeira Páscoa depois do Egito. O livro de Números registra brevemente que aqui no deserto, perto do Sinai, os israelitas observam sua primeira celebração da Páscoa, desde a verdadeira Páscoa da morte que ocorreu em um ano antes
ocorreu 1 ano antes no Egito, deve ser um momento de sentimentos diversos, alegria por ter sido libertado de sua escravidão e excitação por ter se tornado uma nação independente, mas incerteza sobre o que o futuro reserva. Mesmo nessa primeira celebração, é uma indicação de que os israelitas já estão preocupados com as leis de Deus e como ele pode interpretá-las à luz de circunstâncias excepcionais. Aqui eles aprendem que, juntamente com o rigor em suas leis, Deus também providenciou medidas de graça. Ok, neste momento nós vamos então ao texto da palavra do Senhor. E eu vou usar aqui o site biblia.com, bible.com, que vai... É o mesmo texto que nós temos lido todos os dias, mas aqui já está pronto e nós podemos acompanhar o texto aqui. Nós vamos ler o capítulo 9 de Números, Números capítulo 9, vamos ler do versículo 1 ao 12. Números 9, a celebração da Páscoa. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do 2º ano, depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde. Vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? Tinha um povo no meio de Israel que tinha, por algum motivo, tocado numa pessoa que tinha vindo a falecer. Ou tocaram num animal que faleceu. E por causa disso, eles estavam cerimonialmente impuros. Não estavam em pecado, não estavam assim... em contradição a alguma vontade de Deus. Não, era simplesmente uma impureza cerimonial. E eles, com reverência, eles vão até Moisés e eles querem saber se eles vão ser proibidos de participar desta Páscoa, porque eles querem celebrar a Páscoa, eles querem celebrar o livramento do Senhor, a forma como Deus libertou o povo de Israel, eles querem participar disso. Então Moisés lhes respondeu no versículo 8: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Moisés foi consultar ao Senhor sobre este assunto. Moisés não ousou responder por conta própria aqui, mas ele foi procurar qual seria a vontade de Deus para esta situação. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no 14º dia do 2º mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo o estatuto da Páscoa. Então, Deus age de uma forma graciosa para com essas pessoas, até mesmo estes que se tornaram impuros. Nem esta impureza deles vai impedir eles de celebrar a Páscoa ao Senhor. Da mesma forma, irmãos, os nossos pecados não nos impedem de ir até o Senhor e nos apresentarmos a Ele, nos humilharmos na presença do Senhor, pedirmos
perdão, pedirmos misericórdia ao Senhor. Os nossos pecados não impedem. Deus quer que nós vamos a Ele em humildade, em oração, em arrependimento e busquemos nos consertar com o Senhor. Ele nunca vai rejeitar, diz a palavra do Senhor. O coração quebrantado, Deus não rejeitará. Vamos continuar então a nossa leitura. Agora começam os números, tá bom? Se prepare, porque serão muitos números que vamos ler no livro de Números. A numeração dos israelitas. Um mês se passou desde que o tabernáculo foi erguido, o sacerdócio ordenado, as primeiras leis de Moisés dadas e a nação de Israel verdadeiramente estabelecida em cumprimento da antiga promessa feita a Abraão. Ainda assim, outra parte da aliança de Deus com Abraão ainda não foi cumprida, a ocupação de Canaã, a terra prometida. Deus nunca disse que a terra seria simplesmente entregue aos israelitas sem luta. Pelo contrário, Deus disse aos israelitas que eles terão que lutar pela terra. No entanto, Deus também prometeu estar com eles e torná-los vitoriosos, desde que mantenham sua fé nele como o único Deus verdadeiro e permaneçam obedientes às suas leis. Agora, em preparação para a tomada da terra prometida, Deus ordena uma contagem do povo de Israel, pelo menos aqueles em idade de combate, 20 anos ou mais. A numeração é mais do que um censo, ou mesmo um alistamento militar. Na verdade, é um registro nacional do qual o povo judeu nos próximos séculos traçará sua ascendência. Uma característica interessante da numeração é que os descendentes de José são contados como duas tribos separadas por meio de seus filhos, Efraim e Manassés, de acordo com as próprias palavras de Jacó. Você vai lembrar que Jacó, nos seus últimos dias, ele chama José e ele fala: eu vou tomar os seus dois filhos, Efraim e Manassés, e vou fazer eles serem meus filhos, e eles passarão a ter herança diretamente de mim. Porque Simeão, se não me engano, perdeu o seu direito. Levi, a tribo de Levi não tem mais uma representação individual, ela se torna uma tribo de sacerdotes, e José, por si próprio, também não tem uma representação individual. E ele se torna, então, dos seus filhos. Jacó pega os seus dois filhos e encaixa eles ali no lugar de Levi e de José para manter as 12 tribos. Vamos continuar. De uma nação de aproximadamente 2 milhões de homens, 603.550 homens têm idade para lutar. Além da numeração, as tribos também recebem áreas de acampamento e sua ordem de marcha. Visivelmente ausente da numeração dos guerreiros está a tribo de Levi. É claro que a nação será forte na batalha apenas enquanto for religiosamente dedicada ao serviço de Deus. Então os levitas serão responsáveis por manter o serviço espiritual do povo. Portanto, a numeração dos levitas será feita separadamente das outras tribos e em duas bases diferentes. Uma base para todos os homens, uma vez para todos os homens com pelo menos um mês de idade, 22 mil, e uma vez para todos os homens entre 30 e 50 anos, que estão prontos para servir no tabernáculo, 8.580. Também são atribuídos os locais de acampamento e os itens específicos a serem transportados por cada família. Vamos agora a Números 9. Vamos agora a Números 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 54. Números capítulo 1, do versículo 1 ao 54. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais,
contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses você e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram estes homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados dele, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500.
dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Os levitas são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de todo o que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Então os levitas não vão participar das guerras, eles não vão para a batalha. Os levitas vão ficar no arraial, no meio das tendas, do povo, cuidando do tabernáculo. Eles vão desmontar o tabernáculo, vão transportar o tabernáculo. Eles vão chegar no lugar que Deus mandar eles parar, eles vão montar o tabernáculo, vão fazer o culto no tabernáculo, os sacrifícios no tabernáculo. Essa será a função dos levitas. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte. Estandarte é aquela bandeira, numa vara, que representa aquele grupo, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram. Agora nós vamos ao último texto que nós vamos ler hoje, Números capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 34. A ordem das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Então o tabernáculo vai ficar no meio e as 12 tribos vão armar suas tendas ao redor da tenda e vão fazer como se fosse uma parede ao redor da tenda do encontro. Isso vai simbolizar a presença do Senhor no meio do povo. O povo vai estar ao redor e Deus estará no centro. O lugar de cultuar o Senhor estará no centro. O lugar onde a presença do Senhor estará no centro desta nação. Em todos os momentos, quando eles pararem, a presença do Senhor vai estar no meio. Quando eles levantarem para caminhar, para andar, avançar, a presença do Senhor estará no meio. Em todos os momentos, a presença do Senhor estará no meio deles. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será chefe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas. E estes marcharão primeiro. Então, a turma do leste
vai marchar primeiro. Vamos continuar. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. Então nós começamos, imagine aqui, ó, a tenda está aqui, leste, né, à direita. Primeiro leste, esta turma vai marchar primeiro. Agora nós vamos falar da turma do sul, a turma que vai ficar ao sul do tabernáculo. Então falamos primeiro de Ruben, segundo as suas turmas, estará o lado sul. E Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben, e o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Ok? Então, marchou a turma do leste, marchou a turma do sul. Agora, versículo 17, então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como acamparem. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Então agora saiu a turma do leste, do sul, então agora o tabernáculo vai junto, sabe? O tabernáculo é este meu punho aqui. O tabernáculo vai junto agora. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste. Agora vamos dizer que o tabernáculo é este punho aqui meu agora. Agora vamos falar da turma que vai ficar no oeste, ok? Esta turma do oeste agora, que fica na retaguarda, né, do tabernáculo. Efraim, segundo as suas turmas, estará o lado oeste, e Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500, e junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim. E Abidã, filho de Gideoni, será chefe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100. Segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte. Então, se aqui está o tabernáculo, agora vamos falar da turma que vai ficar ao norte do tabernáculo. Ok? O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas. E Aizer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Asser. E Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Asser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali. E Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim acamparam conforme os seus estandartes e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então assim nós concluímos a leitura de hoje. Lemos aí bastante números, na verdade, e precisamos entender que o livro de Números é exatamente isso, é um registro dos muitos números
que envolveram a nação de Israel. Então nós vamos ter mais leituras desta natureza no decorrer das próximas semanas. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida, por ter estado aqui conosco, lendo a palavra do Senhor conosco. Se é a sua primeira vez no canal, se você não se inscreveu ainda, eu te convido a fazer isso, para que você possa estar aqui conosco todos os dias, lendo a palavra do Senhor. E como sempre, não deixe de deixar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Eu sou o pastor Douglas Couto e amanhã nós estaremos aqui novamente lendo a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.